Tá bom. Meu nome é Fernando, eu sou auxiliar dos estúdios, eu tenho 25 anos. Bruno César dos Santos, 43 anos, sou professor e coordenador de processo seletivo aqui da FAPCOM, todos os cursos. Meu nome é Débora, eu sou bibliotecária aqui na faculdade FAPCOM, tenho 44 anos. Eu trabalho aqui desde março do ano passado, um pouco mais de um ano. Aqui são 7 anos. Assumi a biblioteca no dia 26 de maio desse ano. Meu nome é Isa Lemos, eu tenho 19 anos, estou no segundo semestre. Eu estou no quarto semestre de audiovisual. Faço publicidade e propaganda e estou no terceiro semestre. Eu acho que tem muitas histórias aqui na FAPCOM, tanto com alunos como também com professores, né? Então, depende. Então, a gente tem desde histórias de superação de alunos, né? Das dificuldades que passam, alunos que muitas vezes a gente teve que auxiliar. E não é só auxiliar dinheiro, porque às vezes a gente sempre associa o auxílio do ponto de vista financeiro, pecuniário, mas também de pessoas que muitas vezes você não dava nada. Tem uma expressão em inglês que eu gosto chamada underdog, né? Ou seja, a pessoa você não dá nada para ela, é um cachorro, é um renegado, e você vê que consegue transformá-la em desenvolver um TCC legal ou chegar no final pelo menos vivo. Eu acho que a história principal que me marcou foi o nosso primeiro trabalho da matéria do Cangeli, que a gente fez uma entrevista, foi o Projeto Memória, que a gente fez com o Forlani, do Omelete, e foi muito legal, porque a gente foi lá no estúdio do Omelete, e foi um primeiro grande projeto que eu fiz em grupo, e é com o meu grupo que a maioria está agora no TCC, então é uma história que é bem legal. A gente chegou a conhecer o estúdio, a gente teve uma entrevista com o Forlani, que é uma pessoa que significava muito para algumas pessoas do grupo, então foi uma boa memória. Teve uma história que me marcou, assim, foi quando eu perdi a chave do estúdio de TV, aqui dentro do estúdio de TV mesmo. Levou dias até aparecer, e aí quando foi o Danilo que achou, e quando ele achou, ele saiu dando um grito: "Ah, achei, p***!" Vamos por partes, né? Eu acho que, por exemplo, para o professor, a FAPCOM, ela literalmente é uma ilha de excelência, porque, no geral, eu trabalho em outras instituições, você tem muitos alunos em sala de aula, você tem pouca aula e, ao mesmo tempo, você tem pouca possibilidade de trabalhar com aluno. Os professores são muito qualificados, os espaços que a gente tem, laboratório, disposição de câmera, pacote Adobe, que é uma coisa tão, assim, simples, que muitas faculdades não têm. A faculdade que eu vim de transferência, não tinha. Aqui é um ambiente muito acolhedor, eu acho. Para o aluno, você tem curso que é praticamente todo presencial. Embora a gente tenha muita coisa no Classroom, muita coisa de material, que é uma tendência de estudo, uma tendência de acesso a conteúdo, a gente vai perceber que outras instituições acabam colocando online. Então é um alunado muito tranquilo, muito gentil. Enfim, eu me sinto muito bem aqui. Um pró, eu acho que é eu ter abertura para trabalhar com diferentes coisas. Eu gosto muito das aulas que são mais focadas em publicidade. Eu estou gostando de experimentar. A gente teve algumas coisas durante todo o curso de roteiro, a gente teve fotografia. Eu tô adiantando matéria do quarto já, então eu faço aula de branding, aula de rádio, TV e cinema também, é muito legal. Gosto dessas aulas mais práticas, assim, e que são mais focadas em publicidade mesmo. Do TCC, a gente encontrou alguns empecilhos. Então, porque a gente tem uma ideia muito boa, a gente é muito apaixonado pelo roteiro que a gente tem agora. Como todo mundo está começando, então a gente não tinha tanta noção assim na realidade, na prática, como é essa produção de TCC. Então, a gente encontrou algumas dificuldades assim na pré-produção, como organizar a locação e tudo mais. Então, a gente está trabalhando bastante nisso. Algo que eu faria diferente, talvez, seria prestar um pouco mais atenção na viabilidade do roteiro. Mas, enfim, a gente tem uma história incrível que a gente quer muito contar e tá sendo desafiador, mas é um desafio bom, porque eu estou fazendo com pessoas que são muito competentes e são pessoas que eu quero fazer acontecer, sabe? Então, tá sendo muito interessante nesse sentido. Nossa, essa é uma excelente pergunta. Nossa, gente, que pergunta! Eu acho que eu gostaria de
estar com as redes sociais? Ah, professora. Aí eu ficaria assim, próximo do que eu gosto de fazer. Eu não me vejo muito em algum outro cargo, mas eu acho que, não sei, talvez no setor administrativo para saber um pouco das fofocas que tá rolando em relação a outras coisas da faculdade, assim, que não fazem muito parte do mundo acadêmico. Porque provavelmente eu vou saber o que muitas vezes os alunos não se manifestam em sala de aula, mas eles demonstram através dos conteúdos que eles curtem, seguem, comentam. Eu não estou pensando nem nas fofocas, eu estou pensando no tipo de perfil, porque uma coisa é eu conversar com a pessoa em sala de aula e ela demonstrar um determinado tipo de perfil. Outra coisa é eu saber o que ela curte lá fora. Mas, de qualquer jeito, a gente faz isso aqui dentro da Fapcom. Alguns professores, né? Eu não posso falar por todos. Vou falar por mim e pelos amigos que eu conheço. Então, eu gostaria de mexer nas redes sociais para saber mais ou menos o que eles estão falando. Mas não é stalkear, não. É o contrário. O que eles vêm curtir da gente. Muita dedicação, levar realmente a sério, né? Se você quer trabalhar no audiovisual, acho que é interessante que você saiba reconhecer o seu diferencial e aí você tenta explorar o máximo desse sentido e tal. Se você é uma pessoa que aprende rápido, de repente faz sentido para você tentar buscar novas áreas, eu não sei. Eu acho que a primeira coisa que tem que fazer é cola em um determinado professor ou professora e tenta buscar tutela, seja por iniciação científica ou seja dentro da disciplina. Se você não se organizar, não tiver uma rotina de estudos, né? Não tem aquela de só estudar quando tem prova. Não existe isso para quem já está na graduação. O estudo é diário. Se joga, que é um lugar muito legal, pessoas muito legais, professores. Só vive. Aproveita bastante a sua turma, no sentido, seja amigo das pessoas. A segunda, por sua vez, eu acho que é aproveitar a possibilidade de que aqui, teoricamente, as pessoas não vão te julgar, seja por uma situação de gênero, seja por uma situação social, seja por uma situação, às vezes, psicossocial, cultural. Então, aproveite para você se autoconhecer.